Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para fazer a correção da atividade, certo? Que vocês fizeram da página 44, ok? Então, nós iremos trabalhar nesse capítulo poema e poesias, né? Como vocês viram, foi explicado anteriormente. Nós vamos aí interpretar um poema de forma fixa, né? Analisar os elementos e ritmo, sonoridade dos poemas, reconhecer o processo, né? Dessas rimas e poesias no cotidiano. Então, a primeira questão. Observe ao lado a capa do livro do qual foi extraído o texto que será lido. Lira dos 20 anos, né? De Álvares de Azevedo. Letra A. Você conhece o autor do livro? Sabe algo sobre ele? E aí? Quem sabe? Quem não souber, vocês vão pesquisar sobre Álvares de Azevedo, certo? E enviar no Google Classroom. Vocês vão postar pesquisa sobre Álvares de Azevedo, tá bom? Letra B. E o título do livro você conhece? Sabe o que significa a palavra lira? E aí, o que vocês me dizem? Lira, gente, sabe o que é? É um instrumento musical de corda utilizado desde a antiguidade, certo? Quem não tinha pesquisado, agora fique sabendo. Letra C. Observe a ilustração e descreva o que está retratado, considerando a escolha das imagens e as cores. Na sua opinião, por que essa ilustração foi escolhida para compor a capa do livro? O que vocês acham? Bem, a gente observa aí que existe um casal, parece ser um bar onde eles estão juntos, mas parece não estar feliz. Cada um olha para um lado, estão distantes um do outro, embora próximos fisicamente. O que vocês percebem ainda mais? Será que esta imagem se relaciona com o assunto do poema? Será que esse livro vai tratar de relações amorosas, conflituosas ou infelizes? Olha só, vou dizer para vocês que aí é a pintura, né? É uma pintura que tem como título Os Dois Saltimbancos, de Pablo Picasso, certo? Então, façam essas observações aí, prestem atenção. Agora, a segunda questão. A Lira dos 20 anos é uma antologia de poemas publicada pela primeira vez em 1853. Leia um trecho do prefácio que o autor escreveu para apresentar a primeira parte do livro. Diz assim: são os primeiros cantos de um pobre poeta. Desculpai-os, as primeiras vozes do sabiá não têm a doçura dos seus cânticos de amor. É uma lira, mas sem cordas, uma primavera, mas sem flores, uma coroa de flores, mas sem viço. Letra A. Quando o autor utiliza a linguagem figurada para descrever seus poemas, né? O autor, ele utiliza a linguagem figurada. Aquela linguagem, gente, que não é real, você já tem visto, é a conotação, né? Identifique um exemplo de linguagem figurada no texto. Por exemplo, as primeiras vozes do sabiá é uma linguagem figurada. Nós sabemos que o sabiá não tem voz. Uma lira é uma primavera, uma coroa de flores, as páginas despedaçadas de um livro, certo? Então, tudo isso aí são linguagens figuradas. C. Você acha que a postura do autor é otimista ou pessimista em relação aos próprios poemas? O que vocês acham aí? E aí a resposta vocês vão colocar. É resposta que vocês ou acham que sim ou acham que não. Bora ver aí se é uma comparação. Às vezes, né, provavelmente, né, pessoal, o poeta se refere à estrutura dos poemas semelhantes
muitas vezes as das cantigas, compostas de versos e estrofes, assim como os poemas, né? Então, observe aí, lira, 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 que é um instrumento musical, está aí, lira dos 20 anos. Ele usa muito a conotação, usa a linguagem figurada no texto. Terceira questão. Assim, veja só. Se vocês acham que ele é pessimista aí, na letra C, desculpem, na letra C, sim, gente, ele tem uma postura pessimista, né? Ele fala uma primavera sem flores. Então a gente já observa que ele não tem como é uma primavera sem flores. Toda primavera tem flores, mas ele fala de modo tão pessimista que ele é primavera, mas sem flores. É tipo, é primavera, é tempo de sorrir, mas no entanto ele está triste, né? Então observem aí. Aí vem a terceira questão. O escritor Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu em 1831 em São Paulo e morreu no Rio de Janeiro em 1852, aos 20 anos, olha só. Sabendo a época em que o autor viveu e conhecendo um pequeno trecho de sua escrita, como você acredita que será a linguagem utilizada por ele nos poemas? Será que vai ser uma linguagem antiga, antiquada? O que vocês acham? Já que os poemas foram escritos no século XIX, ok? A gente sabe que a língua, a linguagem, enfim, ela sofre mudanças com o tempo. Então, dê sua opinião. Aí vem a letra B do terceiro. Que elementos da realidade da época do autor você acha que podem aparecer no poema? Tais como costumes e valores sociais, entre outros. Seria as relações amorosas como antigamente, a roupa como as pessoas se vestiam, né? A linguagem também pode ser diferente da atual. Quarta questão. Observe na próxima página o título do poema, que é Fui um doido em sonhar tantos amores. Que assunto vocês acham que será tratado nesse poema aí? Imaginem, antes de vocês lerem. Você aprecia poemas? Se sim, quem são os seus autores preferidos? E o que desperta seu interesse nos poemas? Responderam essa aí? Mais à frente trataremos mais sobre poemas e poesias. Tenham um bom final de semana e pesquisem aí, tá, pessoal? Sobre o autor do livro Lira dos 20 anos, o Álvares de Azevedo. Pesquise um pouco sobre ele e anexe lá na plataforma, tá bom? Tenha um bom final de semana. Tchau!